Em Jó, no capítulo 12, nós estaremos lendo dos versículos de 12 a 25. Nós vemos mudanças que Deus, que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Jó aqui, nesse seu livro, um livro poético, ele acredita que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E que cabe ao homem apenas clamar a Deus para que ele mude a sua vida. E aí fica a pergunta: você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Nós vamos descobrir que Jó, em forma poética, ele declara que o homem, querendo ou não, Deus, ele muda a vida do ser humano. Faz mudanças. Aqui, Jó, ele levanta algumas mudanças que Deus faz. Mesmo o homem não querendo, mesmo o homem não admitindo, Deus faz mudanças na vida do ser humano. E nesse texto que nós lemos agora, Jó, capítulo 12, dos versos de 12 a 25, Jó, ele começa o seu discurso. Está a sabedoria com os idosos? E está na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conhecimento e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros, leva-os despojados do seu cargo, e aos juízes faz todos de tolos. Dissolve a autoridade dos reis e amarra uma corda nos seus lombos. Ao sacerdote, leva-os despojados do seu cargo, e aos poderosos leva a ruína. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, perdem a força. Das trevas manifesta coisas profundas, traz à luz a densa escuridão. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersas de novo e as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam apalpando, sem terem luz, e os faz cambalear como bêbados. Amém. Jó, ele, de forma profética e poética, ele fala aqui, exatamente no versículo de número 13, que Deus faz mudanças, e aqui ele fala de mudanças que acontecem. Por que Deus faz mudanças? Ele diz, porque com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e tem entendimento. Preste atenção, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Com Deus está. O que é que está com Deus? Ele fala que a sabedoria de Deus, nesse texto, se manifesta em obras de poder. E a sabedoria divina confunde as autoridades humanas. Ele diz aqui que Deus faz mudanças. E muitas vezes nós não entendemos. O mundo não entende as mudanças. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de fazer mudanças. Nós,
como seres humanos, não gostamos e não queremos mudar. Mas Deus faz mudanças. Mudanças são necessárias. E por que Deus faz mudanças? Porque, como ele diz, com Deus está a sabedoria. Com Deus está a força. Com Deus está o conselho. Com Deus está o entendimento. Todos nós precisamos mudar. Mas a grande maioria de nós não desejamos mudar. Já parou para pensar em que área você precisa mudar? Todo ser humano tem necessidade de mudanças. Alguns, infelizmente, não admitem. E quando esses não admitem, esses são forçados a mudarem. É esse o entendimento que Jó tem de Deus. E é isso que ele nos ensina aqui nesse texto. Ele fala no versículo de número 17, que ele diz assim: aos conselheiros leva todos eles presos do seu cargo, e aos juízes faz de tolos. Bom, ele está dizendo aqui que a primeira mudança que Deus faz, ele faz na vida daqueles que se acham sábios. Muitas pessoas pensam que são sábias. Muitas pessoas pensam que têm inteligências, mas elas perdem a sabedoria. Já Tiago, ele fala lá no seu livro, no capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus dá a todos, livremente, de boa vontade, sabedoria. Algumas pessoas se acham muito inteligentes, se acham muito espertas, mas ele diz, olha, Deus tira até a sabedoria dos sábios. Pessoas que fizeram coisas certas durante muito tempo na sua vida, mas em algum momento cometeram um erro. A sabedoria pertence a quem? Segundo Jó, pertence a Deus. E aí você vai perguntar, por que Jó estava fazendo esse discurso? Jó estava fazendo esse discurso por causa dos seus amigos que se achavam muito crentes, muito santos, que foram até ele com a sua sabedoria humana, mas sem nenhum conhecimento de causa, sem nenhum conhecimento do próprio Deus. E muitas vezes nós agimos exatamente assim. Agimos com a nossa sabedoria humana, sem entender que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O mais sábio não é aquele que acumula conhecimento, mas o mais sábio é aquele que teme a Deus. Por isso, Deus muda a vida dos sábios. Por isso, os sábios perdem a sabedoria. Por quê? Porque é algo humano, não é algo que vem de Deus, não é algo que vem do temor do próprio Deus. Por isso Jó, aqui no seu discurso, estava questionando os seus amigos crentes, pois ele dizia, mas de onde vem a sabedoria de vocês? Pois eles achavam que sabiam o que estava acontecendo na vida de Jó, baseado no seu conhecimento humano. Mas eles não sabiam o que ia no coração de Jó. Só Deus sabia. Por isso, ele questiona a sabedoria dos seres humanos. Por isso que geralmente a nossa sabedoria é questionada quando muitas vezes queremos dar conselhos para outras pessoas no nosso pedestal de conhecimento, sem sabermos o que passa no coração da pessoa que está ao nosso lado. Esse era o questionamento de Jó. Como vocês querem dar conselhos de sabedoria para mim, se vocês não sabem o que está dentro do meu coração? Só Deus sabe. Então, muitas vezes nós temos que parar e pensar, o que passa no coração do meu irmão? Eu não sei. Muitas vezes nós temos que pensar que na nossa sabedoria falta a misericórdia da compreensão. Como ele diz aqui, no versículo 17, que os conselheiros são levados presos do seu cargo,
E a todos os juízes, Deus faz o quê? Eles de tolo, aqueles que têm poder para julgar. E muitas vezes nós nos colocamos nesta posição de julgar uns aos outros sem nenhum entendimento da misericórdia de Deus. Julgamos sem misericórdia. Esse era o questionamento da sabedoria que Jó fazia dos seus amigos. Vocês têm a sabedoria, mas falta a misericórdia de Deus ao julgar a minha vida, pois eles estavam ali para julgar o quê? Os pecados que eles achavam que Jó havia cometido, pois eles tinham uma sabedoria pré-concebida, que se alguém estava passando por um problema, é porque ela havia pecado. Essa era a sabedoria deles, mas não era a sabedoria de Deus. E Jó sabia, bom, não existe pecado nenhum para que vocês me julguem com a sua sabedoria adquirida. E aí ele diz, Deus, ele muda a vida dos sábios. Por quê? Porque até os sábios um dia perdem a sua sabedoria, perdem o seu direito de julgamento. E ele questiona aqui. Ele fala, começando já no versículo de número 12, ele pergunta, a sabedoria está com quem? A sabedoria está com os idosos? A sabedoria está com aqueles que vivem muito tempo? Ele diz, não. Sabedoria está com Deus. Nenhum de nós aqui tem sabedoria suficiente, pois do dia para a noite, a qualquer momento, podemos perder toda a nossa sabedoria. Sabedoria não é apenas adquirida com os anos, mas sabedoria completa é adquirida com o temor de Deus. Jó questionava a sabedoria dos seus amigos. Também, além de questionar a sabedoria dos seus amigos, e é que ele disse que Deus mudava, ele também questiona o poder que o homem acumula. No versículo de número 18, ele diz que Deus dissolve a autoridade dos reis, isto é, ele tira toda a autoridade, todo o poder daqueles que acham que têm poder. E ele continua dizendo que ele aos poderosos arruína. Ele tira todo o poder. Ele fala no 19 que ao sacerdote leva-os preso do seu cargo e os demite, manda embora. Esse é o Deus que muda a vida até daqueles que são poderosos. Ele diz aqui que muitos confiam no seu cargo, muitos confiam na sua riqueza, e os seus amigos agora chegam para ele, Jó, sem nenhum dinheiro, sem nenhum poder, pois havia perdido tudo do dia para a noite. Ele diz, olha, assim como eu perdi, vocês também podem perder tudo, porque quem dá é Deus e quem tira é Deus. A Bíblia diz que toda a autoridade é o quê? Constituída por Deus. Então, ele fala, olha, Deus tira a autoridade dos reis, pois foi ele que deu. Deus tira a autoridade dos líderes religiosos, pois foi ele que deu. Ele dá para quem ele quer e ele tira de quem ele quer, quando ele quer. Nós temos um exemplo claro na Bíblia de Nabucodonosor, o rei mais poderoso da Babilônia, um dos reis mais poderosos de toda a terra, que do dia para a noite estava comendo capim, igual a um animal. O rei todo-poderoso da Babilônia, o rei que se orgulhava, que era arrogante, que recebeu o poder dado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, foi arrogante e Deus humilhou ele. Assim, Jó está dizendo para os seus amigos. E assim fica esse pensamento para nós. Muitas vezes nós esquecemos de quem nos deu o poder. Muitas vezes nós esquecemos de quem nos colocou, aonde nós estamos, e muitas vezes isso acontece dentro da própria igreja. Assumimos qualquer cargo, qualquer direção, e já nos achamos donos, proprietários, né? Já nos achamos mandatários, perpétuos, né? Hereditariedade, né? Achamos que somos os donos, esquecemos que quem
é o dono, quem coloca, quem tira é o próprio Deus. E aí Jó questionava os seus amigos, que eram poderosos, que tinham todo o conhecimento. E é claro que ele não está falando aqui apenas do poder material, mas ele também está falando do poder espiritual. Pois o poder espiritual muitas vezes corrompe mais do que o poder material. Infelizmente, o que nós estamos vendo? Aonde tem tido o maior número de corrupção? Infelizmente são nas igrejas, aonde dizemos que temos todo o poder, toda a autoridade foi nos dada nos céus e na terra, é aonde tem mais o quê? Corrupção, aonde tem mais problemas. E todos nós fazemos parte desse sistema. Pois, muitas vezes, nós temos aquele problema que nós chamamos da síndrome do pequeno poder. Assumimos qualquer cargo de liderança, já achamos que podemos mandar em tudo e todos, mandar e desmandar, sem o quê? Sem ter a autorização de Deus, porque quem coloca é o mesmo que tira. E esse era o questionamento, um dos questionamentos que Jó estava fazendo com os seus amigos. Vocês têm poder, mas lembre-se, quem deu o poder foi Deus. Ele dá e Ele mesmo tira. E nós temos que pensar nisso também, quando falamos em igreja, quando pensamos em igreja. Precisamos também mudar o nosso relacionamento com o poder. Como diz o ditado, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. E você vai descobrir quem ela é. E, infelizmente, esse poder, infelizmente, esse ditado é real. Dentro da própria igreja, muita gente vê que pessoas que eram humildes, quando assumem, infelizmente, algum cargo de liderança, elas mudam completamente, não é verdade? Infelizmente, esse era o questionamento que Jó estava falando com seus amigos. Pois, enquanto Jó tinha saúde, enquanto Jó tinha poder, enquanto Jó tinha dinheiro, ele era o mais respeitado de todos os homens da face da terra. No dia em que ele perdeu tudo, ele já não vale mais nada e ele faz esse questionamento. Então, quer dizer que o ser humano só vale aquilo que ele tem? Quer dizer, então, que nós só valemos pelo cargo que ocupamos? Será que nós só valorizamos as pessoas pelo cargo de poder que elas têm e não a pessoa em si, o ser humano? Infelizmente, muitas vezes, esse é o nosso relacionamento. Só valorizamos o cargo, o poder. Temos que pensar, esse era um questionamento que Jó está fazendo aqui. É um questionamento que nós precisamos ter. Valorizamos mais o cargo ou a pessoa que está no cargo? Temos que pensar nisso. Era isso que Jó estava questionando naquele dia com seus amigos. Vocês só valorizam aqueles que têm poder? Preste atenção, Deus tira isso de nós. E ele continua nos seus questionamentos de mudanças, as mudanças que haviam acontecido com ele. Esse era, claro, o questionamento e as mudanças que podem acontecer com qualquer um. Ele continua no versículo de número 20, ele fala de outra mudança. Aos eloquentes, ele tira a palavra. Então, eloquente é aquela pessoa aqueles que falam bonito, aqueles que têm uma oratória. Tem pessoas que têm uma voz bonita, grave, muito bonita. Tem pessoas que têm essa voz. E aí ele diz, olha, até esses que falam bonito, que têm argumentos, do dia para a noite os seus argumentos podem acabar. Está falando, vocês estão cheios de argumentos, com toda a sua filosofia, com toda a sua oratória. Até isso Deus faz acabar. Ele questiona isso. Ele questiona esse falar. Pois lá em Provérbios, o que fala o sábio Salomão, o mais sábio de todos, ele diz lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 31, ele fala, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será exterminada. Bom, o que a gente pode tirar é que uma boa fala não é
pelas palavras, porque muitas vezes nossas palavras são vazias. Mas a boa fala é aquela que produz sabedoria, segundo o texto bíblico. A boa fala é aquela que vai produzir algo que abençoa a vida de outra pessoa. Assim que a palavra de Deus nos fala, que infelizmente da mesma boca sai bênção e sai maldição. Ao mesmo tempo que falamos uma palavra que edifica, depois falamos uma palavra que destrói. Então ele diz, temos que tomar cuidado com o que falamos. Temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. A sabedoria não está no falar, mas a sabedoria está no ouvir, porque aquele que ouve mais sabe o que fala, sabe o que falar. Ele questiona aqui, Jó, sobre tantos discursos, pois ele ficou a maior parte do seu livro calado, apenas ouvindo questionamentos, falas, vãs filosofias, religiões vazias. Ele ficou ouvindo discursos e discursos e mais discursos. Ele diz, olha, Deus muda a história do homem. Pois Deus é que faz mudança. Nós temos aquele texto que se encontra lá em Números capítulo 23, em que Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele disse, olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu não tenho poder para isso. Então nós temos que pensar como nós podemos amaldiçoar ao próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, que foi abençoado pelo próprio Deus. Não temos esse poder, não temos esta autoridade. Por isso, precisamos pensar muito. Deus, Ele tem esse propósito para nós, de querer mudar as nossas línguas. E acredito que a mudança mais difícil que o ser humano encontra é na sua língua. Oh, coisa difícil de trabalhar, de controlar, é a língua, né? Eu costumo dizer que tem muito crente que tem o dom de língua comprida, né? Fala demais, fala da vida dos outros, reclama, murmura. Como é difícil controlar a nossa língua. E o próprio Tiago faz esse questionamento, um órgão tão pequeno, mas tão desgraçado, não é verdade? Desgramado, não é verdade? É difícil, né? Controlar a língua. Mas Jó, ele fala, olha, Deus, ele muda. Deus pode mudar, mas existe o quê? A necessidade, o desejo de querer mudar, de querer deixar Deus transformar. Ele questiona né? Aos eloquentes, ele tira a palavra. Isto é, aqueles que falam bonito, aqueles que acham que falam bonito, que discursam, até esses perdem a sua palavra. Por isso, precisamos refletir muito antes de falarmos. Pois acredito de todos esses conselhos aqui de mudanças que Deus fala aqui através de Jó, acredito que a língua seja o mais necessário, seja o mais importante de mudança e seja, consequentemente, o mais difícil de mudar. Pois, já parou para pensar quantas vezes nós ficamos magoados e chateados porque alguém falou uma palavra que nós não gostamos? Com certeza, você tem guardado no seu coração palavras que alguém disse que você não gostou. Eu tenho certeza disso. Está profundamente guardado no seu coração. Algo que está lá no fundo da sua alma. E eu fico pensando, Jó ali sentado, doente. Então pare e pense na cena. Jó sentado, doente,
todo sujo, cheio de perebas, estava assim, cheio de perebas que sangravam e saíam pus, com um caco de telha para se coçar ali. Então pense nessa situação. Ele ali, completamente derrotado, sem nada, com um monte de gente falando no ouvido dele, um monte de asneira, um monte de gente sem misericórdia, sem amor divino, né? Pois muitas vezes, como nós vemos aqui, essas pessoas vêm até com ar de piedade, né? Com um ar de cristianismo, de santidade, mas quando abrem a boca, sai aquele fedor, né, de cemitério, aquele de corpo morto ali. Tem pessoas que são assim. Então pense a situação que Jó estava passando agora. Ouvindo tudo isso, além de ter o sofrimento na pele, né, mais osso do que outra coisa qualquer, ali nos ossos, na pele, estava sentindo na alma aquelas palavras que magoavam ele. Com certeza, muitos de nós já passamos por isso e temos esse sentimento até hoje nos nossos corações, de alguém que nos magoou, que alguém nos ofendeu. Provavelmente você lembra disso, né? Tem pessoas que sabem o dia, né, a hora, os minutos, os segundos, os milésimos, o local, porque não aprenderam a liberar perdão. Mas pense também do outro lado. Será que você também nunca falou nada que magoou alguém, que ofendeu alguém? Geralmente a gente esquece, né? Quando a gente é ofendido, a gente guarda a ofensa. Mas, geralmente, quando a gente ofende, esquecemos, na verdade. É como diz o ditado, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Na verdade, muitas vezes quando a gente bate com palavras em outra pessoa, a gente esquece. E agora, Jó está ali questionando aqueles amigos de fala mansa, de fala bonita, que não entendem nada de sofrimento, porque nunca haviam sofrido, nunca haviam sentido na pele. Eles estavam apenas discursando e falando de coisas que eles não entendiam, que eles não sabiam. Muitas vezes é assim que nós agimos. Abrimos a boca a falar, sem muitas vezes ter conhecimento de causa do que o outro está passando, do que o outro está sentindo. Esse foi o questionamento naquele dia que Jó fazia. Vocês falam muito bonito, mas vocês não sabem o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E aí, o último ponto que nós vamos ver nesta manhã, pois daremos continuidade à noite, no versículo 21, ele diz assim: lançam desprezo sobre os príncipes e afrouxa a força dos fortes. Isto é, Deus muda até a vida daqueles que eram respeitados. Ele fala, olha, um dia eu era respeitado, olha a situação que eu estou agora. Amanhã pode ser vocês também. Um dia eu era respeitado por todos. Um dia eu era admirado por todos. Do dia para a noite, ele perdeu todo o respeito, ele perdeu toda a admiração. Ele faz esse questionamento. São mudanças que Deus faz, são mudanças que Deus permite em nossas vidas. Provavelmente, nós já passamos por algum tipo dessas mudanças, ou já passamos por outras mudanças, de perdas, de transformações, né? E aqui ele fala da mudança da sabedoria, perda da sabedoria. Ele fala aqui a mudança da perda do poder, a mudança da perda da fala e a mudança da perda
do respeito. Talvez você tenha perdido alguma coisa. Talvez você perdeu até a dignidade. Em resumo, se fôssemos resumir tudo que Jó havia perdido e que qualquer um pode perder, ele perdeu completamente a sua dignidade. Ele havia perdido tudo. Mudanças que aconteceram na vida dele, que com certeza ele não pediu por essas mudanças. Quem, em sã consciência, pediria por essas mudanças? Quem, em sã consciência, entenderia essas mudanças? Quem, em sã consciência, iria admitir ter essas mudanças que foram perdas terríveis em sua vida? Mas Jó passou por isso. Jó está tentando entender tudo isso. Mas existe um versículo no livro de Jó em que ele, de todas as suas mudanças, ele chega a uma conclusão dada por Deus, profética, lá em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, um texto muito bonito e profético, Jó 19, 25, em que ele resume todo o seu livro, em que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Por isso que nós cremos, e Jó cria, de que quem faz as mudanças, quem permite as mudanças é o próprio Deus. Aqui, usado pelo Espírito Santo de forma profética, ele já aponta para o Salvador, para o Senhor Jesus Cristo, em que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de tudo que eu estou passando, de todas as mudanças, de todas as dificuldades, ele cria que no final, mesmo não entendendo o porquê, pois aí está a grande questão. Muitas vezes nós questionamos a Deus: por que, Senhor, das mudanças? Por que, Senhor, eu preciso passar por isso? Esta é uma pergunta feita no livro de Jó. Por quê? Esta é uma pergunta feita por você, quando você passa por mudanças, quando você passa por dificuldade, você pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso? Mas essa não é a pergunta mais adequada. A pergunta mais adequada não é o porquê, pois geralmente Deus não responderá o porquê, pois Deus não responde o porquê para Jó. Mas a pergunta mais adequada é o para quê. Qual é o objetivo que Deus está permitindo que você passe por essas mudanças? Qual é o motivo de você estar passando por este sofrimento? Geralmente, Deus quer trabalhar em nossas vidas de dentro para fora. Deus quer trabalhar o nosso caráter. E lá, no final do livro de Jó, ele declara: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus por uma experiência pessoal. Sabe, nós, como servos de Deus, vamos passar por mudanças. E muitas vezes essas mudanças são através do sofrimento, para realmente termos um encontro real com Deus, um encontro verdadeiro, uma experiência diária pessoal. Pois se você pegar o livro de Jó, no capítulo 1, diz que ele ia diariamente, ele fazia sacrifícios, ele fazia orações, não só por ele, mas pelos seus filhos. Então demonstra que ele era um homem religioso, que ele era um homem que busca a Deus. Mas lá no final do livro ele diz: olha, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Apesar de todas as minhas experiências religiosas, eu não tinha uma experiência com Deus. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo desse cristianismo dessa atualidade. Temos muitas experiências religiosas, mas não temos nenhuma experiência com Deus. Existe
uma diferença entre você ter uma experiência religiosa, em que um dia você foi batizado, em que você participou da ceia, que você cantou, que você pregou, que você orou. São experiências religiosas. É diferente de ter uma experiência pessoal com Deus, individual, que necessariamente não precisa ser aqui na igreja. Pode ser lá no seu quarto, sozinho com Deus. E geralmente é assim que acontece. Quando estamos a sós com Deus. É nesse momento que temos uma experiência pessoal com Deus. Jeremias fala isso em Lamentações, que é bom que o homem esteja só, na hora do seu sofrimento, para que ele reflita, para que ele pense em Deus, nas mudanças que são necessárias. Todos nós precisamos mudar, mas o nosso grande problema é que eu desejo que o próximo mude. Eu desejo que o próximo melhore. Eu desejo um mundo melhor para os meus filhos, mas eu não quero ser um habitante melhor para este mundo. É aí que está o grande problema. Eu desejo uma igreja melhor, mas eu não desejo ser um servo de Deus melhor. Eu desejo um pastor melhor, eu desejo um corpo diaconal melhor, eu desejo um louvor melhor, eu desejo tudo e todos melhores, menos eu. Eu preciso ser melhor. Eu preciso deixar o meu ego de lado, o meu egoísmo por achar que tenho toda a sabedoria, que tenho todo o poder, que tenho todo o respeito, que tenho toda a oratória. Preciso entender que eu não tenho nada. Que tudo foi dado por Deus, emprestado por Deus. Para o quê? Ser usado na sua obra. Os dons são para isso, para a edificação um dos outros, para abençoar ao próximo. Então eu tenho que pensar, mudanças são necessárias. Quais são as mudanças que Deus precisa fazer na sua vida? Quais são as mudanças que Deus está fazendo na sua vida? Pois provavelmente Ele sempre faz mudanças. E mudanças sempre doem. Mudanças sempre são momentos difíceis. É claro que nós não iremos passar por tantas mudanças, né? Pelo menos eu espero, como passou na vida de Jó, na verdade. Deus tem a misericórdia de nós, né? Mas precisamos passar por algumas mudanças, né? De preferência mais leve, né, Senhor? Mais devagar, que doa menos, mas precisamos admitir que Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Pois, como eu digo, ó Deus, muda a minha vida. Ó Deus, muda a minha vida de lugar. Não tem meio termo. Pare e pense nisso.